O vídeo de hoje é um pouquinho diferente do que vocês já estão acostumados por aqui. A gente vai fazer uma análise de um site real, tá? Essa empresa nos autorizou a fazer essa análise e a postar aqui no canal. A gente vai analisar esse site juntos, trazendo pontos positivos, né? Falando que tá bom, que pode melhorar e principalmente o que tá fazendo essa empresa perder clientes. Esse site, ele é um tipo de site que a maioria das empresas tem, tá? Ele parece bem profissional, tá muito legal, tem muito ponto positivo nele, só que ele não chegou a atingir o real potencial dele, tá? Então, ele precisa fazer alguns ajustes para trabalhar melhor, para gerar mais clientes. Então, se você tem um site e quer aproveitar esses insights para ver se consegue aplicar no seu site, então já fica aqui comigo e assiste esse vídeo até o final. E se você ainda não me conhece, meu nome é Laís Comim, faço parte da equipe aqui da Nimbus. E aqui no canal a gente mostra como transformar sites em verdadeiras máquinas de vendas. Hoje o site que nós vamos analisar é o site da Conap. Então, vem comigo! Então, gente, esse aqui é o site da Conap, tá? Para quem ainda não conhece, eles trabalham com treinamentos corporativos, ou seja, eles ajudam empresas a desenvolverem suas equipes e melhorar os resultados. De forma geral, o posicionamento dele está bastante claro, tá? Tu entra aqui no site, tu consegue entender rapidamente o que eles fazem. Tu entende que eles são uma empresa voltada para a educação corporativa, e isso é um ponto super positivo aqui, tá? Fazendo uma primeira análise, vamos para um ponto aqui bem importante, que eu sempre converso aqui com vocês, né? A headline, que é a primeira frase que aparece aqui. De baixo pronto, a gente vê aqui, ó, especialista em treinamento corporativo, potencializa os resultados do seu negócio com cursos focados nas necessidades do mercado. Não tá errado, tá, gente? Só que essa frase ela não é forte o suficiente e tá aqui um grande ponto de melhoria para o site da Conap, tá? Por quê? Porque ela não diferencia a Conap das outras empresas e ela não vende. Então, uma sugestão aqui é trazer uma headline que conecte o que eles fazem com o resultado que eles oferecem. E sem tanto texto, tá? Trazendo uma coisa um pouco mais sucinta. Então, a sugestão aqui seria treinamentos corporativos para aumentar a produtividade da sua equipe, para reduzir os erros, enfim, trazer uma coisa que conecte mais com o resultado desse curso para a equipe, né, para a empresa. Então, esse aqui é o primeiro ponto de melhoria que eu trago aqui para o site, tá? De forma geral, aqui, esse padrão ele se repete em todo o site. Então, eles falam bastante em educação, treinamento, desenvolvimento, né? Só que fala pouco sobre as consequências de não ter um bom treinamento para a equipe, né? Como prejuízo, baixa produtividade, falta de preparo da equipe. Então ele não pega bem na dor do cliente, então esse é um outro ponto de melhoria, é tentar pegar um pouquinho mais na dor do cliente aqui na copy do site, né, no restante da copy do site. E por que que eu falo isso, gente? Porque ninguém vai comprar um treinamento. A pessoa, o que que ela compra quando ela busca um treinamento? Ela compra resultado, menos erros e mais eficiência. Esse é o intuito da empresa que está comprando um treinamento para os funcionários. Então, o site ele não deixa isso muito claro e ele acaba perdendo um pouquinho de força de vendas e força de conversão nesse ponto. Um ponto aqui que eu achei muito legal no site da Conap é trazer aqui logo a parte de prova social, né? Os depoimentos de clientes, né? São clientes, inclusive, de cargos um pouco mais elevados, né? Gestores, diretores, isso é excelente, porque aumenta muito a confiança de quem está visitando, né? Vai dizer, opa, o gerente aqui contratou a Conap, gostou, né? Membro do conselho da equipe, da empresa, coordenador administrativo, né? Gestão, então são cargos um pouquinho mais elevados isso ajuda bastante na confiança de quem vai comprar o curso da Conap, né.
Agora sobre o layout, gente, falando um pouquinho de layout, eu gostei bastante do layout, tá? O site ele é limpo, organizado, bem estruturado, tem os respiros, então tá bem bacana, as seções bem definidas. Então, visualmente, ele cumpre bem o papel de um site institucional, tá? Mas aqui entra um ponto bem importante, uma dica que eu vou dar para vocês, tá? O site ser bonito não significa que ele vai vender. Então, falta aqui, uma estrutura um pouquinho mais focada em conversão, né. Por exemplo, os botões de ação, os CTAs, né, eles estão um pouco genéricos demais, né, saiba mais, hã, eu prefiro o uso de um botão um pouco menos genérico, um pouco mais de ação, né, um pouco mais forte. Então, dá para fazer o botão aparecer um pouquinho mais, tá, trazer um pouquinho mais de destaque para o botão e trazer um botão com um pouquinho mais de benefício, né, menos genérico. Por exemplo, solicitar um diagnóstico gratuito, montar um treinamento para minha equipe, botões um pouco mais, menos genéricos, mais específicos, eles acabam aumentando a taxa de clique, né, a taxa de conversão também. Aqui embaixo a gente tem a parte de cursos da Conap, está bem estruturado, bem organizado, eles descrevem o serviço deles, porém tem como melhorar, né? Como? Destacando o resultado desse curso, né? Desse tipo de curso. Então, aqui é onde traz educação corporativa. Capacite seus colaboradores para aperfeiçoarem ou desenvolverem novas habilidades. O que a gente poderia trazer? Capacite sua equipe para reduzir erros e aumentar a produtividade. Isso vai conectar muito mais com a dor de quem está procurando um curso. Então, pode ser que aumente aí um pouquinho mais a taxa de conversão de venda de cursos da Conap. Outro ponto, gente, que faz muita diferença em site, que eu gosto muito de utilizar essa estratégia, estratégia de blog, né? Isso ajuda muito a aumentar a autoridade de domínio, ajuda muito a palavras, ranqueamento de palavras-chave e educar também os visitantes, né? O blog aqui da Conap, ele está bastante desatualizado, né? A última atualização dele foi de 2021. E são conteúdos um pouco mais genéricos, não conecta tanto com o público. Então, a minha sugestão é trazer conteúdos, no estilo como melhorar a produtividade da equipe, erros de gestão, né, erros na gestão de colaboradores, como treinar funcionários, trazer conteúdos um pouquinho mais prático aqui para quem está procurando um curso, né. E consequentemente também, né, atraindo muito mais pessoas pelos buscadores, né, pelas buscas aí do Google. Então, gente, resumindo aqui o que a gente conversou, né, sobre a nossa análise aqui rapidinha do site da Conab. O site ele tem muitos pontos fortes, tá? Ele tá bem claro o posicionamento dele, tem prova social, que é uma coisa muito bacana, layout bem organizado, tá? Gostei bastante. Mas ele tem grandes oportunidades de melhoria que vai ajudar aqui a Conap a vender mais cursos, né, a fechar mais negócios. O primeiro seria a questão da headline. Então, eu atualizaria aqui a headline, trazer uma headline um pouco mais que conecte mais com o resultado que eles entregam. Mexeria um pouquinho na copy de todo o site aqui da home, principalmente, trazendo mais dor, né, um pouco conectando mais com a dor do cliente, o resultado que a Conap entrega. Trocaria também os CTAs, o texto do botão CTA e daria um pouquinho mais de destaque para o botão, para deixar uma estrutura um pouquinho mais voltada para a conversão. Ou seja, esse site aqui ele apresenta bem a empresa, mas ele ainda não está explorando todo o real potencial dele de gerar clientes. Isso, espero que vocês tenham gostado desse novo formato de vídeo aqui de analisando um site comigo. E se vocês querem ver o site da empresa de vocês sendo analisado aqui pela nossa equipe, comenta aqui embaixo. E se você sente que o site da tua empresa pode gerar mais resultado, aqui na Nimbus a gente cria sites estratégicos pensados para conversão. Então, vem aqui, conversa com a gente. E, gente, para finalizar, recados paroquiais, gostou do vídeo, clica no OK, clica no joinha, dá um like, se inscreve no canal. E a gente se vê nos próximos vídeos.